especialista em fazer milagre no deserto. Fala para o teu irmão da direita que assim, Deus vai fazer um milagre nesse seu deserto. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías. Não vos lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Fala comigo assim, faço coisa nova. Está saindo a luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Repete comigo assim, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Irmão, esse texto, eu não vou entrar nele, porque eu vou caminhar num outro, lá de Êxodo, só para a gente entender que aqui é a libertação do jugo da Babilônia, quando Deus libera essa promessa para o povo. E Deus fala aqui, através desses versículos, se você ler do 14 até esse, Deus está trazendo à memória do povo aquilo que eles passaram do Egito, na transição do deserto, até a terra prometida. Mas aí eu lhe pergunto e pergunto para mim, o que é esse deserto? Ou o que seria esse deserto? O que é esse deserto? Deserto é o tempo e espaço de preparação, provação e intimidade com Deus. O deserto ele nos leva para um espaço de preparação, de provações e de uma intimidade com Deus, Claudinho. Porque o deserto ele jamais vai ser o nosso destino naquele que caminha pela palavra e a promessa de Deus. O deserto sempre vai ser um lugar de passagem, aonde vai desestruturar algumas coisas nossas e vai nos estruturar de uma maneira mais forte e poderosa para enfrentar as coisas pelo caminho. O deserto, o que é esse deserto? O deserto é um lugar de quebrar os orgulhos, de forjar caráter, é o local para desenvolver talentos, é o lugar onde saem os verdadeiros gigantes. O que é esse deserto? O deserto é o lugar do arrependimento, aonde sai uma voz que sussurra, que diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Mateus 3:1, naquele dia surgia João Batista pregando a palavra na Judéia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O deserto nos leva ao arrependimento. O deserto a gente consegue ouvir essa voz de um arrependimento, porque para mim e você prosseguir nesse deserto, nós temos que nos arrepender para chegar no propósito que Deus tem para mim e para você. Não tem como caminhar nesse deserto cheio de orgulho, de um caráter deformado. Porque no deserto é onde a gente é a pedra bruta que vai ser lapidada. Ainda que não seja um lugar favorável, o ideal, mas é o real, o lugar que Deus prepara e levanta os verdadeiros gigantes. O deserto não é nem o meu e nem o seu lugar de habitação. Deserto é a passagem que nos leva ao nosso destino real. Vou repetir de novo. O deserto não é o meu e nem o seu lugar de habitação. O deserto é uma passagem que nos leva ao nosso destino real. Aquele que caminha pela palavra, aquele que caminha pela promessa, ele vai passar pelo deserto, porque ele tem um destino em qual Deus deu a direção para ele. Meus pastores, Raquel, Luciano, pastor Nilton, pastora Beth,
Ao longo desses 24 anos nesse lugar, nós passamos por grandes desertos nesse lugar. Desertos que lapidou o nosso caráter, que nos amadureceu, porque o povo peregrinou por 40 anos. Segundo os estudos, entre 30 e 40 anos é o tempo da maturidade. Nós fizemos o 30º aniversário da igreja. Qual foi o tema? Maturidade. É onde a gente amadurece, entendemos, enxergamos não mais com a ótica de menino, mas com a ótica de alguém com caráter forjado, preparado para os embates dessa vida. O deserto prepara esse tipo de pessoa. O deserto não vai acabar com você, a não ser que você tenha um coração duro, que não se quebranta na presença do Todo-Poderoso. Para aqueles que se endurecem, para aqueles que vivem uma vida de reclamações e murmuração, o deserto pode ser o seu lugar. Mas para aqueles que se quebrantam, que se humilham na presença do Rei, do Todo-Poderoso, ele é somente uma escola de treinamento para aquilo que Deus quer te levar. A murmuração é o ato de reclamar, queixar-se, resmungar com insatisfação. É a rebeldia sutil e a falta de fé. Já dizia a música da Maria Marçal Deixa: aonde você vê deserto, eu vejo processo. Aonde você sente dor, eu vejo experiência. O deserto é processo. Ainda que te doa, te gera experiência. Ninguém está preparado para entrar no deserto, mas quando entramos com Ele, Ele trabalha ao meu e ao seu favor. Ele nunca vai nos deixar faltar nada, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Primeiro, o deserto é o palco dos milagres. Você pode dizer comigo assim? O deserto é o palco dos milagres. Abra sua Bíblia lá em Êxodo. E aqui eu quero caminhar com a igreja e terminar onde nós lemos aqui. Preciso correr um pouquinho. Êxodo 16. Irmãos, eu nunca vi, Samuel, Deus atender murmuração, porque eu diz ali o que significa ser murmuração. Deus atende a oração da fé. Jesus mesmo disse, Antônio: se tudo que pedir em meu nome, meu Pai do céu ouvirás e darás. Mas nesse texto de Êxodo 16, que Deus vai fazer um milagre, uma provisão para um povo de dura servir, de um coração ingrato. Por isso que o Isaías 18 vai falar assim: não vos lembrei das coisas passadas, porque quem passa pelo processo do deserto não pode viver de passado, e lembrando de coisas que não vai te dar uma vida plena, que não vai te levar à presença do Todo-Poderoso. Você precisa abrir mão de algumas coisas, abandonar princípios e valores que não condizem com os princípios do céu, do reino e da palavra. Lembra que eu falei, o deserto ele vai te quebrar algumas estruturas para refazer de novo. Êxodo 16, 11 e 17 vai dizer assim: E o Senhor disse a Moisés: tem ouvido o que, irmão? As murmurações do filho de Israel. Dize-lhe: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabeis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Uau, Deus fala para Abraão, Deus fala para Arão, fala para Moisés, que ouviu a murmuração dos filhos de Israel. No versículo 4 de 16 vai dizer assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia.
Sabe, irmão, no teu deserto Deus tem provisão para aquele dia. Deus tem uma porção para aquele dia. Ainda que não seja o ideal, mas é o real de Deus para a minha vida e para a sua vida. A oração já diz: o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Não é o pão nosso de cada dia para amanhã. Deus sabe e sempre saberá da minha e da sua necessidade no momento do deserto. Lembro no início da minha conversão, fiquei por 2 anos desempregado, distribuía currículo, pessoas conhecidas levavam e nada acontecia. Sabe por quê? Porque eu precisava passar para o deserto, para Deus desconstruir algumas coisas e começar a construir algo novo em mim. Quando Deus começou a construir algo novo, quando eu comecei a me quebrar na presença dEle, quando o orgulho saiu de dentro de mim, quando o meu caráter começou a ser lapidado, aí Deus começou de uma maneira poderosa, a cada dia suprir a minha necessidade. Lembro como hoje, comecei a fazer o curso de radiologia, alguns daqui já ouviram falar um pouco dessa história, fui morar de aluguel, lá na rua 31, Deus fez uns milagres aí no meu casamento. De vez eu procurar a casa que me procurou, é assim que Deus faz, irmão. Quando tu está no propósito, Deus está a fim de te abençoar. Porque a Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás de você. É bíblico. Eu lembro que acabou um culto de domingo como esse, quando eu desci, estava ali a proprietária da casa querendo falar comigo. Não foi, Aline? Ela vai lá amanhã ver a casa. As bênçãos correm atrás da gente. E eu estava no deserto, irmão. E aí eu tinha que pagar o curso de radiologia, pagando aluguel, ganhando pouquinho, o menor salário da empresa. Aí Deus usava, a Renata tinha um empreendimento aqui. Renata é empreendedora. Agora ela está na moda, está na maquiagem. Ontem eu vi aquele filme. O Diabo de quê? Rapaz, que filme assim, né? Para os empresários, aquilo ali é bom. Ali tu tira alguns aprendizados. De ser humilde. De saber que você precisa das pessoas à sua volta. Vai ter pessoa que vai te trair, vai, irmão. No lugar de muita gente isso acontece. Quem traiu Jesus estava do lado dele. E aí, irmão, a Renata fazia trufas. O Leandro trabalhava lá em Botafogo, ele tinha um Corsinha, aqueles redondinho. Deus cuida de todos os detalhes, ele me dava carona todo dia até Botafogo, irmão. Eu economizava passagem, porque eu ia para o Leblon. Eu tinha que pegar 2 conduções, pelo menos uma eu economizava. E aí eu falei: Renata, vou pegar uns bombons desses para vender lá. E eu pegava, irmão. Eu pegava 100 bombons com ela. Eu vendia os 100 todo dia. Todo dia Deus providenciava o pão nosso de cada dia. Todo dia. Eu entrei na empresa em 2008, acho que foi esse período. Irmão, cheguei a dar num mês, naquela época, de colocar R$700 líquidos na mão dela e tirar mais ou menos isso ou mais de lucro para mim. Tu lembra, Renata? Ela está ali, ó. Renata, faz mais 100. Às vezes eu mandava mensagem já para ela: prepara mais 100 que acabou, de maracujá, de morango. Era. Eu trabalhava de terno, irmão. Fui promovido. Aí Deus começou a me promover dentro da empresa. Aí eu andava de terno. Até o terno, irmão. Foi uma vez eu falei para Deus: Deus, eu só tinha trabalho. Me dá um emprego que eu possa usar uma roupa elegante. Aí fui promovido, passei a usar terno. Aquilo que tu ora, Deus faz, irmão. Aí eu enchi os meus bolsos de trufas. Aí eu entrava nas salas lá, eu trabalhava, a empresa, o Grupo DASA, agora o CDPI faz parte do DASA. Era só o Dr. Romeu.
E aí eu entrava nas salas de ressonância, tomografia, as médicas, já vem esse menino para nos engordar. E eu vendia a R$1 as trufas naquela época, e R$1,50 para pagar no pagamento, irmão. Olha só o preço que era a trufa. Mas foi um tempo de aprendizado, foi um tempo de deserto, foi bom para mim, foi bom para a Renata. Aí tinha uma outra irmã que já foi dessa igreja, mora ali, a Ana, vendia a roupa da Cailândia. Eu falei, vou entrar nesse negócio também. Ana, me dá umas roupas dessas. Eu vendia a roupa lá da Cailândia. Tinha um garoto que gastava quase R$1.000 comigo. A Aline falou, esse garoto vai te dar uma volta. E o que tu vai fazer para pagar? Eu falei, Deus está no controle. E o cara pagava fielmente. Sabe, Deus envia os recursos e o socorro presente na hora da minha e da sua angústia. Nos seus desertos, Deus vai fazer milagre, meu irmão. E foi um tempo de bênção na minha vida, foi um tempo de aprendizado, foi bom para a Renata. Hoje ela já está em outro empreendimento, ela é empreendedora. Muito importante isso, trazer profissionais isso, pastor, para nos dar ensinamentos, porque aqui pode surgir mesmo os grandes empresários, irmãos, tem talentos aqui para ser desenterrados, aquilo que ninguém vê em você, mas Deus vê em você. E ainda que tu não tenha capacidade, Deus vai te capacitar, porque quando eu fui promovido do primeiro setor para o outro, eu tinha muita dificuldade de digitação. Eu falei, eu vou ser mandado embora. Eu falava para a Aline, nunca tive computador, fiz um curso da Microlins ali, sabe lá como. Os dias da digitação, geralmente, não dava tempo de ir lá digitar, que era o treinamento, catava milho, Antônio. E o setor que eu ia trabalhar, tu tinha que ser rápido naquilo, porque você tinha que entregar o exame para o paciente, digitar a identidade, digitar o nome, dar baixa. Falei, vai dar ruim, Samuel. Mas Deus me deu um talento que eu comecei a digitar rápido, irmão, e dava certo, e fiquei ali. E dali depois fui promovido de novo, e fui fazendo o meu curso, e as coisas foram acontecendo. No meio do deserto, Deus foi operando, Deus foi fazendo. Aleluia. E aqui nessa história tu vê um povo murmurador com o próprio Deus, ele fala, mas Deus providencia da mesma forma. Se no meio da minha e das suas murmurações, Deus vai providenciar algo. Imagine quando a gente começar a adorar e agradecer, irmão. O que Deus pode fazer? Porque Deus por 2 vezes ele fala do início à metade do texto, que era o povo que murmurava. Versículo 9, olha que coisa tremenda, a glória de Deus se manifestou em meio à murmuração, irmão. Olha o que vai dizer, disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações, não foi as vossas orações não, murmuração, Fabinho, Deus ouviu as murmurações. Versículo 10 vai dizer, e quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. A glória de Deus aparece no meio dos seus desertos, meu irmão. Ainda nas nossas ingratidão, Deus vai manifestar a glória dele ainda. Até que eu e você passe a saber que Ele é Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Ninguém quer passar pelo deserto, mas o deserto ele nos prepara. Deus conduziu esse povo para poder o quê? Desconstruir uma cultura pagã, de idolatria, de escravos, de uma mente de escravos. A terra prometida era pertinho do Egito, irmão. Não precisava nem passar esses anos todos, Felipe. Mas enquanto havia murmuração e dureza, Deus ficou com os 40 anos para poder o quê? Gerar um povo maduro, com maturidade, um tratamento, aleluia. O tempo ele vai nos preparando, meu irmão. Não antecipe aquilo que Deus
tem para fazer do tempo dele, na minha e na sua vida. Uns vão ser 40, outros vão ser 30, outros vão ser 15, mas é preciso passar pelo tempo. Aleluia. Aqui Deus mandou para os filhos de Israel as cordonizes, o pão e o maná. O maná no hebraico, a sua tradução é man. O significado, o que é isso? Fala comigo assim, o que é isso? Repita de novo, o que é isso? Isso é o maná. Era um pão que desceu do céu, como Deus falou para Abraão, com um formato de uns flocos brancos, parecido como um coentro. E não poderia guardar eles. Ele era para aquele dia. Sabe, meu irmão, que eu quero te dizer nessa noite, que Deus vai mandar maná para você, para esse dia. Há um maná que vai vir fresco do céu para mim e para você. E aqui eu vou entrar num pedacinho daquilo que foi falado no domingo na lição na escola bíblica. E eu ainda mandei a mensagem para o Carlos e falei, nossa, vocês estão falando de algo que está na minha mensagem. Quem não lembra do profeta Elias, o profeta Elias que foi alimentado por corvos, e o Senhor orientou a ele a ficar no ribeiro de Querite, no período da seca. Foram 3 anos e meio de seca. O próprio profeta, ele declarou naquele período que não haveria chuva por 3 anos e meio. A Bíblia, enfim, não relata especificamente o período que Elias ficou ali sendo sustentado por pão e carne no deserto, e os corvos traziam para ele de manhã e à tarde, e Deus orientou ele para esse ribeiro, porque ele precisava de água para se hidratar, porque quem está no deserto precisa se hidratar, lugar quente, de temperaturas que fica mudando o tempo todo, e precisava dar para ele carboidrato e proteína, para sustentar o físico, dar energia, pão, carboidrato, você precisa, quando tu malha você precisa de carboidrato, para tu lá chegar lá, amassar aqueles ferros. Esse negócio de comer miojo não dá certo não, irmão. Sai fora do miojo, até porque ele é cancerígeno. Ó, um monte de gente abrindo o olho, ai meu Deus, eu só como miojo. Muita química, irmão. Não, professora de educação física? Carboidrato? Mais o quê? Hein, Vanessa? O que precisa lá? O que tu fala para lá? Toma isso, BCAA, mais o quê? Creatina, whey. Por causa do desgaste físico e de estresse muscular que você vai fazer. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E aí o profeta era sustentado pelos corvos, irmão. Não havia uma padaria, nem um açougue. Mas a Bíblia fala, na minha e na sua, lá em 1 Reis 17, que os corvos traziam pão e traziam carne para o profeta. E quando o rio secou, o ribeiro de Querite secou, porque ele estava cheio, porque havia chuva, parou de chover, ele não encheu mais. Então a água se secou. Aí sim, depois Deus providenciou outro ambiente para sustentar o profeta. Deus cuida todo o tempo de mim para você, meu irmão. Deus pode mudar as estações, mas vai continuar cuidando de mim e de você. Aleluia. O profeta Elias, que foi alimentado pelos corvos, o Senhor orientou a ele ficar no ribeiro de Querite, no período da seca. 1 Reis 17, 2-6. Não se sabe exatamente o quanto e o período que ele ficou. Segundo, na sequidão dos nossos desertos, Deus sacia as nossas sedes. Êxodo 17, 5. Olha o que vai dizer Êxodo 17, respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante o povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo na mão um bordão, com que feristes o rio,
vai, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, fala assim, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. No momento da tua sede, Deus vai providenciar um ambiente para te saciar, meu irmão. Está com fome? Deus providencia. Está com sede? Deus providencia. Como está a sua alma? Deus vai providenciar algo. Deus te trouxe aqui para te curar, para te alimentar, para te saciar da presença dEle. E qual é essa rocha? Essa rocha é Jesus, meu irmão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele vai falar: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual, que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo está falando justamente dessa passagem, dessa transição do Egito para o deserto, e o apóstolo Paulo, ele vê essa pedra, que Moisés fere e sai água, como o próprio Cristo nos alimentando, a água que vem para nos saciar, irmão. O pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus vai falar lá em João capítulo 6, 48 ao 19, vai falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos antepassados comeram do maná e morreram, mas aquele que comer de mim terá a vida eterna. Há um pão da eternidade para mim, para você, e uma água que vai nos saciar em meio aos teus desertos. Deus está cuidando, fala comigo, Deus está cuidando. Meu Deus, tenho 10 minutos. Êxodo capítulo 15, do 22, o povo após ter passado pelo mar vermelho, já tinha caminhado por 3 dias e estavam com sede, chegaram em Mara, e as águas eram amargas, outra provisão de Deus. Irmão, olha aqui, não chegaram nem a passar anos, já estavam murmurando com Deus: estamos com sede, Abraão, estamos com sede, Moisés. A gente é muito mais fácil para murmurar do que para agradecer, meu irmão. Êxodo 15, olha o que Deus fez. Mandou Moisés, Deus mostrou um pedaço de madeira para ele. Moisés, está vendo essa madeira? Sim, Senhor. Pega ela, lança na água, e as águas se tornaram doces, meu irmão. Sabe o que Deus está me ensinando aqui com você? O que está de amargura dentro de você hoje, Deus pode trazer uma doçura de novo, uma alegria que você nunca tem sentido mais. Deus quer transformar isso. É pela palavra. Moisés, lança-te na água. Lembra Pedro? Senhor, por causa da tua palavra lançarei a rede. E o que aconteceu? Uma grande pesca. Porque ele já tinha passado uma noite toda sem pescar nada. Ele estava o quê? Frustrado, amargurado. Você entende? Quando aquilo que não acontece na tua vida gera amargura dentro de nós. Deus quer tirar nessa noite as amarguras. Aleluia. As águas eram... Essa palavra mar é justamente isso, porque era amarga as águas no original. Mara significa amargura, se localiza no deserto de Sul, a cerca de 3 dias de caminhada após a travessia do Mar Vermelho. Deus aqui já estava sinalizando que iria tirar a amargura do povo. Sabe, o povo era um povo cabisbaixo, frustrado, porque era escravo. A autoestima estava onde desse povo, irmão? Nenhuma. Um pouquinho de momentos que eles passaram sem alimentação, já desejaram voltar para o passado, para comer daquilo e manter uma vida escrava. Às vezes você sai do ambiente, do local, mas se aqui dentro não for transformado, você só muda de local. Mas o Egito continua dentro da gente. A mentalidade escrava continua, Fabinho. Por isso que você tem que viver Isaías 43, eis que uma coisa nova faço. E o 19 ele diz: não lembre da voz das coisas passadas. Não tem como você caminhar lembrando do passado. Deus quer fazer algo novo. Esquece o teu passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está me entendendo, diga glória a Deus.
A psicologia destaca alguns indícios de amarguras. Comentários negativos, dificuldade em demonstrar satisfação, conquistas alheias e a presença constante de crítica. Era assim que o povo era. Só reclamava com Arão. Irmão, Arão e Moisés precisavam de uma psicóloga, irmão, para aturar aqueles camaradas o dia inteiro na cabeça. Quem trabalha com público imagina mais ou menos o que é isso. Eu trabalho com público há muitos anos. Às vezes chega um pessoal lá, irmão, não deixa nem tu falar já em cima de você, e tu fala, meu Deus. Por causa do quê? Da amargura, Vanessa. É o coração, está adoecido, está doente. Frustrações, perdas de pessoas, parente, ente querido, perda de coisas materiais. Isso afeta o interior. E se nós não vigiarmos em Deus, nós ficamos assim amargurados. Esquecemos do que Ele pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e pedimos, meu irmão. Deus hoje vai tirar tudo aquilo que está amargo dentro de mim e de você, os que está dentro, e vai botar isso para fora da gente. Terceiro, na solidão do nosso deserto, Deus está sempre presente, dando a direção e proteção. Êxodo 33, 14, Deus respondeu, a minha presença irá com vocês, e lhe darei descanso. Uau! Aqui é onde Moisés ora a Deus, falou, Deus, pelo amor de Deus, vá comigo, vai comigo, não me abandona com esse povo não, não me deixa nesse barco não. E aí, pastores, tem hora que faz uma oração dessa, não faz? A gente tem hora que faz umas orações dessas, irmão, a pressão, a panela da pressão, o negócio fica estreito, tem que pegar o pino da panela de pressão, vai... né? Quando acaba o feijão, tu tira a pressão, né? Senão, abre de uma vez aqui, explode. Porque é uma pressão interna, Bruninho. E a gente na condição de líder, que tem que alimentar, trazer palavra, conduzir, dar direção. Tem hora que a vontade é falar, Deus, estou te entregando aqui, toma o ministério, toma a capa, toma o cajado. Hã? Vem isso, a gente passa por isso. Esses líderes passaram por isso, mas Deus preparou eles, fez eles fortes. Mesmo quem não lembra de Davi, irmão, quando Saul descobriu que ele ia ser rei, ficou fugitivo. A Bíblia, os estudos vai dizer entre um período de 12 a 15 anos, no mínimo, ele passou fugindo de Saul. A Bíblia vai dizer que ele andou pelos desertos, pelos montes, pelas cavernas. Mas quando ele se tornou rei, Filipe, todas as guerras que ele vinha, que tinha que cair lá naquele meio lá, nas montanhas, no deserto e no vale, ele já conhecia tudo. Porque o ambiente que tu está, que tu pensa que é ruim, é o lugar que Deus está te preparando para você saber todos os caminhos. Ele já conhecia, irmão. Ele já conhecia. Deus forjou Davi, preparou Davi. Deus preparou Moisés, porque ele era fugitivo também, porque tinha matado um egípcio. 40 anos fugido, 40 anos andando com o povo. Deus preparou maturidade em Moisés. Deus também precisou tirar de Moisés a cultura egípcia que ele foi criado. Sabe quando a gente muda para um estado que tem muito sotaque, tu passa um período lá, tem pessoas que pegam fácil o sotaque, quando volta, está com sotaque, tu começa a ficar o quê? Parecido com o linguajar daquelas pessoas. Então tu vai pegando a forma daquele ambiente que você vive diariamente.
Então Deus precisou tirar essa cultura egípcia de dentro do povo. Deus teve que refazer algo novo. Deus teve que dar uma mentalidade nova. Deus precisou de alguém que tivesse fé, que acreditasse nele. Não em alguém que fica murmurando o tempo todo. Irmão, em nome de Jesus, peça ajuda a Deus. Que a sua crítica seja positiva para o crescimento, não destrutiva. Porque uma palavra sua mal ouvida destrói e mata alguém, porque há poder na tua palavra. Se não for para construir, não fale, ore até Deus falar contigo. Não tome atitudes antecipadas, não ande pelas suas emoções, mas caminhe pela direção de Deus. Porque por muitas vezes Moisés quis chutar o pau na barraca, abandonar o barco. Mas Deus falou, eu estou contigo. Abraão, 75 anos, Deus dá a promessa para ele, tu vai ser pai. Se passaram 25 anos, irmão, ele já estava desanimado. Quem não lembra da história quando Deus chama ele para fora, manda ele contemplar as estrelas, contar as areias do mar? É assim, na caminhada a gente vai querendo, parece que as coisas não vão acontecer, mas aconteceu. Após 25 anos, Sara ficou grávida. É o tempo, é a espera, é o processo. E ainda que a gente começa, o nosso coração começa a se desanimar, Deus tem uma palavra de ânimo. Deus falou para Josué, somente ser forte e corajoso, medite da minha palavra de dia e de noite, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, caminhe por ela, caminhe pela palavra, Josué. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Êxodo 13, 21 ao 22, a nuvem de dia e o fogo de noite, aleluia, a nuvem de dia dando direção, o fogo de noite nos dando proteção em meio à escuridão da nossa vida, em meio aos medos, às dúvidas, às incertezas, a coluna de fogo trazia luz para isso, porque na escuridão temos medo, nós não sabemos o que estamos vendo na frente, nós só caminhamos na escuridão quando alguém nos guia. Êxodo 13, eu quero ler rapidinho com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus. E o Senhor ia diante deles durante de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo à noite. Nunca vai se apartar a presença de Deus. A presença de Deus é constante, é o tempo todo. Ela vai nos dar direção, Ele vai caminhar comigo e com você, seja durante o dia, seja durante a noite. Quem sabe você deve estar achando nas tuas madrugadas que você tem chorado e só o teu travesseiro sabe, parece que Ele é o teu psicólogo. Deus está lá. Deus está lá. Deus nunca nos abandona. No deserto você não tem GPS, mas tem a presença de Deus te guiando. No deserto tu não tem um GPS, mas tu tem a presença de Deus te guiando. A palavra é luz, luz para lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Há uma caminhada com Deus. Deus está contigo, irmão. Se Deus andou 40 anos com um povo que a maioria das vezes murmurava,
No deserto Deus cuida das vossas vestimentas, Deuteronômio 8:4, nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos, Deus cuida, irmão. Quando tu está com falta de alguma coisa, ausente de dinheiro financeiro, Deus vai providenciar, irmão. Deus preservou a roupa do povo durante 40 anos, ela não se acabava. Às vezes igual a calça jeans, né? Vai aqui embaixo, vai poendo, tem que levar lá para Dulce. Dulce, tem que inserir a calça. Porque tu não quer comprar outra. Inserir, o pessoal novo aí sabe o que é isso, né? Né, Bruninha? É costurar, botar um paninho ali, né? Um remendo. Deus sempre está inserzindo na nossa vida, irmão. Aleluia. A gente vai se quebrando e Deus vai tapando os buracos. A gente vai se arrebentando na caminhada. Aleluia. E Deus vai ali, ó, nos remendando. Aleluia. Oh, aleluia. Espere na promessa, Hebreus 6,15, estou acabando. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão tinha 75 anos, eu acabei de falar isso aqui agora. Quando recebeu a promessa, levou 25 anos de espera até o nascimento de Isaac. E aí eu quero te levar de novo para e pedir o ministério de louvor para me ajudar aqui. Isaías de novo, 43. E aqui eu estou terminando. Espere na promessa, meu irmão. Sabe o que eu e você precisamos fazer, meu irmão? É não vos lembrar de coisas passadas e nem considerar as antigas. Você precisa hoje abandonar algo. Você precisa hoje encher uma sacolinha daquilo que não serve mais, que você não pode mais andar, amarrar e jogar fora. Deletar da tua vida. E às vezes você tem que limpar até a tua lixeira. No computador tu tem que limpar a lixeira, o lixo do lixo. E aí no 19 ele vai dizer: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Eis que faço coisa nova. Deus opera milagre em situações inusitadas. Amém? Coisa nova é isso, é Deus fazer milagre em coisas inusitadas na minha e na sua vida. Um caminho no deserto, Deus cria direção e propósito no meio do nada. Ei, aquilo que tu não está vendo, Deus vai colocar, Deus vai dar direção, aleluia. Aquilo que tu não enxerga, Deus já está enxergando. É no deserto, Deus vai colocar um caminho, meu irmão, e tu vai trilhar por ele, porque ele não é o teu destino, tu tem um caminho a seguir, um destino final. Rios no ervo, provisão de água, vida abundante, renovo para a nossa vida espiritual e paz. A água é isso, aquele que se sacia na água, aleluia, tem o que? A sua alegria, volta a tua alegria, tu tem paz, teu espírito é renovado, há um renovo de Deus, quando bebemos da água da vida. O deserto não é ausência de Deus, é excesso de Deus, quando Ele lhe tira tudo ao redor, para ser tudo em você. Vou repetir isso de novo. O deserto não é ausência de Deus, é excesso de Deus, e quando Ele tira tudo ao redor, para ser tudo em você. Qual é a área da sua vida que está seca hoje? Financeira, familiar, ministerial? Na área amorosa, Deus quer fazer brotar, aleluia, água dessa rocha que é Cristo. Deus tem uma água viva poderosa nesse deserto que tu está passando. Deus quer mudar todo esse ciclo. Oh, meu irmão, creia somente nele, não reclame mais, adore e glorifique, porque se na murmuração Deus fez, imagine quando tu começar a adorar e bem dizer o nome dele. Você toma posse, aplaude e glorifica Ele, porque Ele quer fazer isso na minha e na tua vida. Se tu não toma a tua posse disso, meu irmão, eu não sei mais o que Deus pode fazer. E aquele que se sente assim, afadigado, cansado, desanimado, amargurado, Deus quer te renovar hoje.
Você pode ficar de pé para adorar a Deus e louvar fazer dessa oração, dessa canção a sua oração. Mas se você se sente um daqueles grupos que eu falei, você pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Pode botar aqui no telão, por favor, a letra. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, estás aqui. Está aqui, meu irmão, creia nisso. Tocando os corações. Se deixa ser tocado Te por Ele. adorarei. Já tem um aqui que quer ser tocado por Ele. Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. É assim que Ele é, meu irmão. Esse é quem tu és. Ele caminha contigo. Ele é contigo. Oh! Receba renovo, receba a presença. Oh, aumenta a fé deles, meu irmão. Ele enxuga as lágrimas, enxuga as lágrimas, corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Deus está restaurando corações aqui. Ele é a tua resposta, meu irmão. Oh, creia nisso. Enxuga as lágrimas. Essa resposta. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Oh, meu Deus. Esse é quem tu
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é quem Ele é, Deus de milagre, Deus de promessas. Aleluia. E assim como Ele é poderoso para fazer na vida financeira, Ele é poderoso também para fazer na vida espiritual, poderoso para fazer na vida familiar. Amém?